Olá, pessoal do canal Direto aos Fatos. Olá, pessoal da página do Movimento Avança Brasil. Eu sou a Camila Abdo e hoje eu estou com o Daniel Ferraz. Ele que é um dos maiores nomes para análise política internacional. Tem o canal dele, Daniel Ferraz, claro que está aqui na caixa de informações. E hoje nós vamos conversar sobre a Argentina e o cenário internacional. Daniel, muito obrigada por aceitar falar com a gente. Obrigado a você, Camila, pela oportunidade. Olá a todos que estão acompanhando aí esse vídeo. É um prazer estar aqui com vocês. Daniel, já vamos começar então com a pergunta que está perturbando aí o sono de muito brasileiro. A Argentina está realmente pegando propriedade privada, tirando a propriedade privada do seu povo? Como é que é? Isso vai chegar no Brasil? Explica para a gente, por favor, que até a mim isso está incomodando. Bom, na verdade, se nós compararmos aí o que acontece na Argentina e aqui no Brasil, pelo menos após a nossa maravilhosa Constituição, nós vemos que a propriedade privada é uma coisa que não é levada tanto a sério, não é? Se nós observarmos aí os métodos socialistas que foram adotados em toda a América Latina, pelo menos no último século, nós veremos que a propriedade privada, tal como entendida objetivamente, ela é relativizada em prol, né, de grupos e projetos de poder. Aqui no Brasil nós temos a problemática com o MTST, com o MST, que parecem estar mais enfraquecidos com o advento do governo Bolsonaro. Só que agora na Argentina esse tipo de movimentação volta a ter mais força, porque o povo argentino acabou optando por eleger o poste da Cristina Kirchner. É verdade, né? O tal Fernandes, né? Hernandes, ele é um poste da Cristina Kirchner. E essa agenda que foi adotada na Argentina de expropriação, nós também estamos observando as pessoas aí nas filas dos bancos, né, querendo sacar dinheiro, sacar em dólar o mais rápido possível por conta dessa expropriação. Isso é o resultado fatídico, é o resultado concreto do socialismo. Eles vão expropriar realmente a propriedade e vão torná-la um braço do movimento comunista. Isso aí o esquerdista vai fazer sempre que ele tomar o poder, sempre. Mesmo que ele implante de uma maneira mais parecida com a social-democracia, né, com o socialismo fabiano. Ou seja, vai indo por taxações e taxações progressivas, tal como está fazendo o poste da Cristina Kirchner na Argentina. Está implantando aos poucos, através dessa taxação progressiva, e tomando os bens e propriedades privadas com a desculpa de estar recuperando, veja bem, com a desculpa de estar recuperando empresas falidas. É isso que ele está fazendo. Tá? E como é que eles fazem isso? Qual que é o método principal? Ir inflando a Suprema Corte com os militantes do Partido Comunista, ir inflando o poder judiciário. Porque eu sempre estou criticando essa questão daquela construção abstrata e irreal do Montesquieu, que os liberais adoram falar dessa separação de poderes e não sei o que, não sei o que. Isso no campo abstrato, no campo teorético, é muito bonitinho de você observar. No campo concreto, no campo da ação política real, nós vemos que, na verdade, esse tipo de construção abstrata acaba virando uma ditadura do judiciário. Então, se você for um agente comunista, um líder comunista, e começar a inflar o poder judiciário, colocando lá verdadeiros militantes do movimento comunista em geral, você terá todo o poder em suas mãos, que é o que está acontecendo aqui no Brasil. A mesma ditadura togada que os nossos hermanos estão passando, né, aconteceu também na Bolívia, aconteceu em Cuba, aconteceu em todos os países socialistas da América Latina, sob o comando dos partidos do Foro de São Paulo, está acontecendo aqui no Brasil. Quer dizer, existe uma ditadura togada, existem ministros das Supremas Cortes que vão trabalhando e implantando o processo comunista, as agendas comunistas, a partir do ativismo judicial, hora do ativismo judicial, hora da corrupção, né, do próprio sistema jurídico. Eles praticam os dois ao mesmo tempo. Aqui no Brasil nós temos os dois casos. Então é lógico, nós temos um governo aparentemente conservador no poder, só que
os meios de ação estão ainda nas mãos dessas pessoas que não largaram o osso e não largaram o esquema do Foro de São Paulo, que começou na década de 90. Tá? Então, o que está acontecendo na Argentina, sim, é um exemplo do que pode acontecer aqui no Brasil, caso certas medidas não sejam tomadas para que essa ditadura togada não seja realmente combatida. Tá? Então, se eles não forem combatidos, se não forem cortadas as pernas do movimento comunista em geral, né, que utiliza de liberais como ponta de lança, isso tem que ser dito também. O que aconteceu na Argentina só foi possibilitado porque eles tinham lá um líder fraco como Maurício Macri, um liberal fraquíssimo, né, fraquíssimo no poder, que possibilitou o retorno da esquerda. Então, esse sempre será o papel do liberal, a possibilitação do movimento comunista voltar ao poder. Eles vão construir um esquema, eles vão pavimentar o caminho, eles serão um sabonete em que a esquerda vai deslizar direto ao poder. Tá? Então é possível sim, e eles o farão por via do judiciário. Daniel, eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso, não acompanho a política da Argentina, Chile, assim, não, eu gosto mais da parte dos Estados Unidos, Rússia, China, enfim. Se não me engano, nas eleições da Argentina, houve roubo de urnas, trocaram os papéis, interceptaram os caminhões que estavam com as urnas. Isso realmente aconteceu? E se aconteceu, qual foi o impacto disso nas eleições argentinas? Bom, quando nós falamos em Rússia, é lógico que eles estão interligados na América Latina, isso desde os anos 60. Até antes nós formos mais criteriosos na história. Tá? Porque eles ajudaram, a KGB ajudou a criar todos os serviços secretos que atuam na América Latina. A KGB, junto com a STB, ajudou a criar a DGI cubana, que o José Dirceu é membro notório e vai morrer membro da DGI cubana. Tá? Então a Rússia, sim, ela está sempre ligada aqui na América Latina. Quer dizer, essa ideologia do terceiro mundismo, né, do populismo esquerdista, do tal nacionalismo esquerdista, que na verdade é só uma externalidade, porque a ação deles é sempre internacionalista, eles acabam voltando àquele velho trotskismo, querendo ou não, né? Então a Rússia está sempre envolvida. Sobre esse negócio das eleições, sim, é bem verossímil, por quê? Por quê? Porque eles utilizam sistemas que está acontecendo, que estão em voga na América Latina há muitos anos, né? E já é um processo que eles já dominam. Então as eleições nunca são confiáveis. Nunca são confiáveis. E para validar essas eleições, eles fazem a mesma coisa que fizeram aqui no Brasil. Ou seja, você tem um grupo de protesto que não contesta as eleições em si. Eles contestam uma outra coisa, eles vão contestar o governante, mas não as eleições em si. Ora, se você contesta apenas o governante, mas não as eleições fraudadas, então você está dizendo que essas eleições são válidas. Portanto, elas são válidas. Mesma coisa que aconteceu aqui no Brasil com os liberais do MBL. Ao quererem apenas o impeachment da Dilma, eles validaram uma eleição que foi claramente fraudada. Então, na Argentina aconteceu, na Venezuela aconteceu, aqui aconteceu. Os esquerdistas eles sempre terão o mesmo processo de dominação. Né? Eleições fraudadas, eles vão utilizar, né, vão fazer de massa de manobra aquela oposição mais, como eles chamam mesmo, de pequeno burguesa, fetichista, né? O marxista adora uma manifestação liberal, porque ele sabe que ele vai utilizar essas pessoas como massa de manobra depois. Os socialistas adoram isso, não esqueçam desse detalhe, tá? Então, de fato, sim, o que aconteceu na Argentina foi a mesma coisa que aconteceu na Venezuela, aqui no Brasil, em 2014, etc. Com influência do poderio russo-chinês, né? Daniel, você pode explicar para a gente mais um pouquinho, se não for sair muito da pauta, sobre a influência, como começou a KGB, a influência dela, algumas passagens dela, porque ela foi mudando de nome, foi inspirando um camaleão, e até onde realmente tem a influência da KGB nos dias de hoje, aqui para a América Latina, nos países de terceiro mundo? Bom, aqui, a KGB,
na verdade, como é que funciona. A KGB ela teve muita inspiração na Rússia dos movimentos, né, e de seitas esotéricas. Não é? A KGB é como se fosse os apóstolos levando as boas novas. Né? Todo o movimento revolucionário ele imita, né, os acontecimentos cristãos. Imita de uma maneira assim visível, né? Só que é sempre uma paródia satânica. Então, o que os russos entenderam? Os russos eles sempre foram autocráticos, né? Eles sempre gostaram dessa questão da liderança e dessa questão esotérica. Se nós olharmos toda a Revolução Russa, né, e também o período dos czares e etc., havia ali na Rússia já influências gigantescas de organizações esotéricas, organizações que agiam por trás das cortinas, mas que eram o verdadeiro poder. Elas eram como se fosse a casta sacerdotal da Rússia, já infiltrando-se na própria igreja, né, quando houve o grande cisma ali em 1054 da igreja ortodoxa com a igreja de Roma, a igreja ortodoxa virou um braço do Estado russo. E ali eles foram infiltrando mais e mais questões esotéricas. A KGB ela tem essa inspiração no primeiro momento. Só que ela nasce, né, como uma outra polícia chamada tcheca, depois ela vira a NKVD, né, depois torna-se a famigerada KGB. E hoje leva o nome de FSB. São as trocas de siglas conforme o momento. Só que a coisa mais marcante mesmo foi a própria KGB pelo tamanho da influência e da infiltração. Como é que eles trabalham? A KGB ela foi dividida em diversos departamentos, né? Você tem o primeiro departamento da KGB, que trata-se de assuntos de relações exteriores, e também tem os outros departamentos que são ora de colaboradores ideológicos, ora de colaboradores financeiros. Você tem colaboradores indiretos da KGB, né? Colaboradores indiretos como artistas, pessoal do Beautiful People, pessoal infiltrado e etc. São colaboradores indiretos. Os colaboradores ideológicos são aqueles que trabalham mais na questão da propaganda em si mesmo. Se nós pegarmos aí o filme que fez, né, o Vigário, o Conto do Vigário, né, o famoso Vigário, que fez com que as pessoas acreditassem que o Papa Pio XII era o Papa de Hitler, isso foi de um colaborador ideológico direto da KGB. Né, isso, quem vai nos relatar isso é o tenente-general Ion Mihai Pachepa, no livro dele chamado Desinformação. Ele foi tenente-general da Securitate Romena, que era um braço da KGB, né, e ali ele conta tudo. Assim como o Anatoly Golitsyn, o Ladislau Bittman, né, entre outros agentes desertores que vão esquematizar, né, como é que funcionava a KGB entre esses diversos departamentos, tá certo? E os outros serviços secretos que foram criados em decorrência da KGB, aqui na América Latina e também na Europa, imitam também todo esse esquema da KGB de infiltração. Bom, a geopolítica atual, se não for entendida dentro ainda desses esquemas mais esotéricos e de serviços secretos, ninguém vai entender nada. Porque nós temos a atuação, sim, da FSB aqui na América Latina. Por exemplo, essa recente troca de armas aí, essa recente doação, né, generosa que o Putin fez com o Maduro, isso, lógico, que envolve serviços secretos. Só que hoje em dia, eles deram uma abafada maior na FSB. É como se ela não tivesse mais influência, como se fosse uma coisa mais diplomática, etc. Mas não, o próprio Putin falou, né? Uma vez na KGB, você vai morrer na KGB. O Putin mesmo declarou isso. E ele era um agente da KGB. Ele era um agente direto da KGB. Continua sendo, só que hoje trocaram de sigla, apenas isso. O modus operandi é o mesmo, os departamentos são os mesmos, o modo de ação mudou um pouco, né, porque agora eles estão mais especializados. Hoje nós vivemos num mundo completamente mais interconectado, né? É um mundo aí que hoje a análise geopolítica, se não for feita dentro desses parâmetros do que? Da guerra psicológica, da guerra cultural e da guerra virtual, ninguém vai entender nada. Hoje em dia o poderio mudou muito, né? Os meios de ação mudaram muito e eles se adequaram a isso, né? Hoje nós estamos falando realmente da atuação da inteligência. Só que o mais engraçado, né, é que há uma atuação maior, mas que eles estão mais escondidos pela própria possibilidade da tecnologia. Tá? Então,
eles estão sim envolvidos diretamente e é assim que eles trabalham. Eles têm diversos colaboradores, como dito. Eles têm os membros, colaboradores diretos, colaboradores ideológicos e colaboradores indiretos do esquema. Daniel, você falou da propaganda, né? Muita gente acha que esse negócio de propaganda é besteira, é teoria da conspiração, que não tem como, por exemplo, a Globo colocar o comunismo no país. O que eles não entendem é que através da novela, da romantização do comunismo, da romantização da libertinagem sexual, isso entra na cabeça das crianças e acostumam os pais, né? O pai pode ser totalmente contra, mas de tanto ver aquele conteúdo, desensibiliza. Você acaba aceitando, assim como da pedofilia. Né? Teve o caso do PC Siqueira agora, e apareceu um monte de gente influente fazendo piadas com a pedofilia. Para quê? Não é para chocar, é para desensibilizar. Você pode explicar mais um pouquinho? Você sabe muito mais do que eu sobre esse assunto. Você pode explicar mais um pouquinho? Até eu vou fazer um jabá meu aqui. Recentemente ontem eu fiz uma live no meu canal pessoal, falando sobre esse submundo do movimento revolucionário. Eu falei exatamente sobre esse assunto. Se o pessoal puder ir lá ver depois, tem mais detalhes lá. Mas só para responder essa sua pergunta aqui. A esquerda, ela sofreu muita mudança dos anos 50, 60 para cá. O que eles entenderam? Né? Isso intelectuais que escreveram ali nos anos 20, como Georg Lukács, Ernesto Laclau, entre outros teóricos do neomarxismo. Né? O Georg Lukács, que é o húngaro mais inteligente, ele falava o seguinte, olha, os marxistas estão errados. Por que os marxistas estão errados? Porque nós estamos procurando subverter e destruir a sociedade capitalista, a sociedade burguesa, mediante as ações na infraestrutura. Mas não é aí que o alienado, no caso nós, né, os proletários, estão sendo alienados. Não é na questão da infraestrutura, é na questão da superestrutura. Existe algo que os mantém firmes, uma base sólida que mantém o Ocidente firme, que esta precisa ser sim subvertida, que é o que ele chamava de superestrutura da sociedade, ou seja, a cultura, a religião, a família, as ligações concretas, o cristianismo, né? Tudo isso, os valores morais, etc, que formam a sociedade, que baseiam a sociedade, que dão a forma substancial à sociedade. Então, o Lukács foi um dos neomarxistas que entendeu isso. Anos depois, isso vai acabar virando uma agenda sistemática na escola de Frankfurt, principalmente com Max Horkheimer, com Theodor Adorno, e um dos mais venenosos que é o... Oh, meu Deus, agora fugiu o nome do homem. O Herbert Marcuse, né? Que escreveu sobre o lumpenproletariado. Né? Eles entenderam essa mensagem do Lukács, né? Dos anos 20, e montaram, Adorno e Horkheimer, uma teoria chamada teoria crítica, para a crítica de tudo que há na sociedade, que através da crítica social, cultural, artística, esses valores iriam se diluindo através da romantização, isso aí mesmo, da sexualização infantil, do sex lib, né, da crítica da cultura clássica, da cultura cristã, colocando, por exemplo, as obras de Shakespeare, as obras cristãs como obras machistas, misóginas e etc. Enquanto isso, o fronte venenoso de Herbert Marcuse era o quê? Para ele, o capitalismo tinha tornado a vida dos proletários tão mais tranquila, mais confortável, que os proletariados, como fizeram na Primeira Guerra, não iriam lutar contra os burgueses para a queda das classes, e assim chegar no comunismo utópico. A classe proletária vai lutar pela sua família, vai sustentar sua casa. É o comum de todas as pessoas. Então ele falou, então o motor revolucionário não são essas pessoas, mas sim aquelas que estão na ralé da sociedade. Prostitutas, bandidos, latrocidas, todo quanto é tipo de ralé da sociedade que será o motor revolucionário. E isso precisa ser impulsionado por toda a classe artística, por toda a cultura, até que isso torne-se comum. Aí você junta isso, essas táticas da escola de Frankfurt, com as táticas de revolução cultural e ocupação de espaços do italiano Antonio Gramsci, você tem a somatória do que a esquerda faz hoje. Então, hoje você tem uma romantização, você tem uma inversão revolucionária, que é própria do movimento revolucionário, da mentalidade revolucionária, que é a inversão de sujeito e objeto.
Então aquilo que é errado é certo, aquilo que é certo é errado, ou seja, o poste mija no cachorro, né? Então você vê nas novelas da Globo, nos seriados, que é bonito você ser bandido, você ser um estuprador, você ser um pedófilo, você ser uma pessoa que sequestra, uma pessoa que mata inocentes, uma pessoa que milita a favor de um movimento político comunista. Isso é bonito de se ver, porque isso foi implantado nas sociedades, no seio das sociedades, porque isso é próprio da Revolução Gramsciana. É você tornar-se socialista sem saber, é você aderir, né, ao discurso do partido, às atitudes do partido, sem você saber que está falando em nome do partido, porque o partido do Gramsci é a mesma coisa que o príncipe de Maquiavel, né? Ele é uma coisa que age nas sombras, que atua no nosso senso comum. O senso comum é um dos sentidos internos que nós temos. As pessoas sabem que nós temos 5 sentidos externos, né? Mas não sabem dos 4 sentidos internos: senso comum, imaginário, memória, né? E a cogitativa. O senso comum é o que faz a síntese da realidade internamente. Então é ali que eles atuam. Então hoje você tem verdadeiros engenheiros comportamentais. O pessoal fala em doutrinação. Esse termo, ao meu ver, está equivocado em muitos sentidos. Nós temos uma engenharia de comportamento inteira. Nós temos uma remodelação cognitiva das crianças, tá? Para retirá-las a percepção da realidade e dar ênfase, né, a absolutização do imaginário. Você é aquilo que você pensa que é, não aquilo que você é de fato. Então, se as crianças começam apenas a consumir esse tipo de coisa nas artes, na cultura e nas escolas também, bom, aí você tem a formação de militantes um atrás do outro. Aquela coisa que falava o Pascal Bernardin no livro dele, Maquiavel Pedagogo. Ou seja, você tem pessoas que saem das escolas, vão para as universidades e saem verdadeiros militantes prontos para transformar o mundo, para revolucionar o mundo, né? São vidas e almas perdidas. Daniel, nós estamos vivendo aqui no Brasil o perigo de uma censura, de uma ditadura do judiciário. Já temos, então, o início da ditadura na Argentina, já temos uma ditadura completa em Cuba e Venezuela, e agora uma se iniciando no Brasil. Como é que você analisa esse cenário e há alguma forma de reverter isso? Bom, aí que o bicho pega. Eu não sou muito adepto de fórmulas prontas. Houve uma discussão gigantesca, até uma divisão gigantesca no que se convencionou chamar-se de direita aqui no Brasil, que foi a questão da época da CPI da Lava Toga, do impeachment e etc, etc. Todas as pautas que foram colocadas em discussão, né, houve um racha gigantesco no que nós chamamos de direita hoje, só que tornou-se tudo muito complicado. Quando o Bolsonaro foi eleito, né, um líder conservador, e Bolsonaro quis levar essa questão da democracia realmente a sério, e é com Bolsonaro que nós vemos o resultado da democracia, tal como idealizada por Montesquieu, essa divisão de poderes, que acaba virando uma ditadura do judiciário, né? Foi com Bolsonaro isso. E as pessoas muitas acabam culpando o Bolsonaro por tudo que acontece, o que é um erro colossal, porque o Bolsonaro quis sim respeitar os outros poderes. Ele quis sim dar autonomia, né, que é dos poderes mesmo, como está escrito lá nessa democracia ideal. E o que acontece? Acontece que agora ele está sendo engolido, porque a política não é isso. A política trata-se de poder. Poder trata-se de pessoas e meios. Você tem que ter pessoas que lhe obedeçam. Não tem jeito, a política trata-se de poder, ou seja, você tem que tirar as pessoas de lá daquele cargo e colocar alguém sério lá para você conseguir atingir os seus fins. Os fins que você quer alcançar. E os fins que Bolsonaro quer alcançar são fins bons, né? São fins que estão de acordo com o direito natural, com a lei natural. É uma pessoa que está defendendo a família, que é contra o aborto, contra as drogas, contra a ideologia de gênero, etc, etc, né? E quer deixar as pessoas ter a sua livre iniciativa para produzir. Se você é um empreendedor, ele quer realmente que você tenha essa liberdade. Então, todos os fins que Bolsonaro almeja são bons em si mesmos, né? São naturais e são bons. Entretanto, o que Bolsonaro está pecando, né, não por completa culpa dele, mas sim por conta das pessoas que ele colocou lá, elas não têm a consciência de que política trata-se de pessoas e meios, trata-se de poder.
Então, esse negócio de que não teremos uma briga ideológica, que será tudo no âmbito técnico, né, isso é um delírio positivista. Augusto Comte acreditava que o novo mundo, o mundo moderno pós-revolução francesa, seria um mundo de técnicos e que a política ideológica estava morta. Não é à toa que o positivismo é o maior possibilitador do comunismo, porque a luta ideológica não está morta e nunca estará morta. Nunca estará morta. Então, aqui no Brasil, se você me pergunta agora o que nós podemos fazer para derrubar o judiciário, por hora eu não sei. Se é que dá para derrubar, se é que dá para fazer alguma coisa dentro do esquema. Porque o seguinte, o que eu tô sempre falando, Camila? De qualquer maneira, de todas as formas, nós precisaremos utilizar do aparato. Veja o que o Luiz Fux está fazendo com o artigo 142, né? Que as pessoas também idealizam que uma intervenção militar poderia nos salvar disso. Parece que não é bem assim, né? E de toda maneira nós precisaremos do aparato. É uma ironia, né? Nós precisamos do aparato para retirar aqueles que estão utilizando do aparato contra nós. É a tese de um francês chamado Bertrand de Jouvenel, né, naquele livro dele, Do Poder, História Natural do Seu Crescimento. Ele fala, não interessa o que nós façamos do mundo moderno, o poder do Estado sempre cresce. Seja por um meio, seja por outro meio. Por que ele falou isso? E essa tese dele é irrefutável. Porque toda vez que o povo quer fazer algo contra uma elite tirânica como essa do STF, o povo precisa do aparato para tentar derrubá-los. Só que quem domina o aparato? Eles. Toda vez que nós recorremos ao aparato, ele cresce, 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 cresce. Porque nós estamos reivindicando direitos. E o direito é uma obrigação substancial do terceiro. Alguém tem que garantir esse direito para nós. E quem vai garantir esse direito para nós, sendo que a Suprema Corte é a que está mandando no país? Então é uma coisa muito complicada. Então eu só vejo o seguinte, bom, ou o povão entra em massa em Brasília e derruba todos eles lá, expulsam eles de lá a pontapés, ou eu não sei como é que nós vamos fazer para tirar o judiciário de lá. Hoje mesmo estava vendo aqui que o governador libanês, né, que nós estamos também vivendo esse totalitarismo dos estados, ele impediu a manifestação em frente ao Planalto, né? Então, quer dizer, a própria arquitetura, nós estamos numa situação tão... Se eu começar a pensar em todas as possibilidades aqui, eu fico louco. Até mesmo a arquitetura construída pelo Niemeyer, que era um comunista, né, já foi feita para impossibilitar uma manifestação de massas lá dentro. Eles são deuses lá dentro. Ninguém consegue acessar. Os caras têm bunker para sair embora. Não tem o bunker do STF para eles irem embora sem ninguém tocá-los? Então como é que nós vamos fazer isso? Bom, agora é uma situação que eu sei examinar o que está acontecendo. Agora, o que fazer para solucionar o problema 100%, isso eu não tenho a mínima ideia ainda. Não sei o que dá para a gente fazer. O que nós podemos fazer é alertar as pessoas sobre o que está acontecendo e continuar batalhando, continuar se manifestando, né? E apoiar o presidente Bolsonaro nesse sentido, né? E que quando for o momento, porque Celso de Mello sai, né, nesse final de ano, quando for o momento, ir colocando pessoas sérias lá, e não colocando pessoas que vão dar continuidade ao processo dialético do poder. Daniel, qual que é a probabilidade de sofrermos uma intervenção militar? Eu quero deixar claro que eu sempre fui contrária a essa possibilidade, mas nós estamos entrando num cenário, sim, que nós já estamos vivendo num estado policianesco, está começando a dar medo, nós já estamos aí vivendo uma realidade de uma Gestapo do judiciário. Exatamente. Qual a probabilidade das Forças Armadas se mexerem e fazerem alguma coisa? Olha, eu tinha que ser para ontem, Camila. Tinha que ser para ontem, mas o problema é o seguinte. Os nossos maravilhosos generais, eles estão preocupados ainda com aquele mesmo formalismo de querer agradar a todo custo. Recentemente, fiquei muito puto com o general Chagas no Twitter, quando ele falou assim que não queremos viver nenhuma ditadura, né? Não precisamos de uma ditadura de esquerda nem de direita, não sei o que. Eu falei, mas que ditadura de direita que esse cara tá enxergando, Jesus Cristo? Nós estamos sob os mandos e desmandos do STF, uma ditadura togada, e esse cara falando em delírios de uma ditadura de direita que não existe. Qual que é a direita no Brasil? É o seu Zé e a Dona Maria. É as tias do Zap.
É o seu Zé Pedreiro. Essa é a direita do Brasil. Não tem outra. São as pessoas comuns, mas que ditadura esse general tá falando, meu Deus do céu? Não existe ditadura de direita. Quer dizer, esse negócio formalista de querer agradar a mídia, agradar todo mundo, isso é um câncer dentro das nossas Forças Armadas. Vejo o general Luiz Ramos falando, agradecendo, demonstrando afeto e elogiando Aldo Rebelo, um comunista. Mas até quando as Forças Armadas vão continuar batendo continência para comunista, vão continuar sendo humilhadas desse jeito? Mas enquanto eles não fizerem essa autocrítica, não haverá. Eu não vejo a probabilidade para mim é mínima. Até porque eles são apaixonados também pelo regime chinês. Mourão adora o regime chinês. Esses generais todos adoram o regime chinês. Eles ficam assim maravilhados com aquilo. Eu não sei porquê, né? Eles ficam maravilhados com aquele negócio. Então, ou eles têm um resguardo interno muito grande para sustentar o regime brasileiro, ou eu não sei o que eles estão esperando. Ou eles têm uma carta na manga gigantesca, ou eles têm uma atuação esotérica, escondida, que nós, meros mortais, não sabemos, ou eles estão muito tranquilos, né, a respeito disso. Então a probabilidade de nós vermos uma intervenção militar, tal como as pessoas estão almejando aí há anos, tem pessoas que militam por isso, né, esperando uma intervenção militar que vai salvar o país. Olha, a probabilidade que eu vejo é mínima. Mas que seria necessário, sim, uma ação das Forças Armadas junto com o povo, tá? Junto com o povo, obedecendo, né, seguindo as vontades do povo, a vontade popular, né, isso deveria acontecer. Para ontem. Mas uma intervenção popular. As Forças Armadas poderiam ajudar e conduzir o povo junto com o povo, né? Fazer as coisas junto com o povo. Senão vai acontecer o que aconteceu em 64. Vai dar merda. Mas eu não sei se eles estão esperando um ano novo chinês, eu acho. Só pode. Você faz piada num momento tão tenso desse, me deixa preocupada. Só pode. Daniel, faz de conta, as Forças Armadas cruzaram seus bracinhos e falaram: no way, vou continuar recebendo meu salário, tô bem assim, vamos deixar as coisas como estão para ver como é que fica. Como é que vai ficar se as Forças Armadas não fizerem nada? Se a gente realmente ficar, vamos deixar como é que tá para ver como é que fica. Uma coisa que eu venho falando no meu canal há um tempo, o conflito é inevitável. Tá? O conflito físico é inevitável, nós estamos observando isso. Nós vimos as últimas movimentações dos antifas, né? E engraçado que, até um assunto que a gente vai entrar depois, é engraçado que foi só começar a movimentação internacional e organizada dos antifas que a OMS apareceu lá, aquela técnica da OMS falando que os assintomáticos não transmitem tanto assim. Não é um negócio tanto assim, eles mudaram. E os antifas nas ruas muito bem organizados. Isso já foi um recado de que nós teremos conflito, sim. Isso pode virar uma guerra civil, sim. Tá? Nós estamos nesse ambiente de guerra já. A guerra já começou, essa é a verdade. A guerra já começou. Não adianta ficar maquiando. A guerra já começou. Todas as manifestações que as pessoas comuns vão fazer, elas vão acabar enfrentando as manifestações contrárias, que são verdadeiros ataques de pessoas treinadas. Antifas são pessoas treinadas, devidamente treinadas, com táticas de guerra, com táticas estratégicas, né, que eles utilizam na onde? Nas universidades, né, que são os verdadeiros QGs desses caras. Então, na verdade, Camila, ou as Forças Armadas ajudam o povão, ou será concretizada aqui no Brasil uma guerra. E, de fato, nós já estamos vendo isso. Nas últimas manifestações em que o povão comum foi, não tinham antifas jogando bombas em velhinhos? Eles vão jogar mesmo coquetel molotov no pé de velhinhos. Porque eles têm a sanha da revolução. Eles são revolucionários treinados para isso. Aqueles caras não têm amor humano, não. Eles não são democráticos, não. Eles não vão lá para fazer micareta ou manifestações pacíficas. Eles vão para quebrar tudo. E eles são treinados para isso. E eles têm aval para isso. Aval jurídico, aval financeiro, internacional,
né? Eles têm tudo. E é contra isso que nós estamos lutando. Então, as Forças Armadas, ao que parece, pelas suas atitudes, não digo nem pela sua ideologia, pela sua opinião política pessoal, ou quando eles aparecem em público falando estamos com o presidente Bolsonaro, não sei o quê, mas as atitudes estão destoando daquilo que eles falam. E as atitudes das Forças Armadas têm corroborado, sim, com a possibilidade dessa guerra civil, desses conflitos civis e de pessoas de bem sendo atacadas por vagabundos comunistas muito bem treinados. Daniel, uma das ideias do Lula era implementar o cinturão vermelho na América Latina, não conseguiu. Dilma tentou também, não conseguiu. Na verdade, essa história começou com Fernando Henrique Cardoso, né? Que começou a fortalecer o MST, colocar leis que protegiam o MST, depois veio Lula, sim. Dilma, até lá. Podemos dizer que nós estamos aí sentindo o cheiro do novo cinturão vermelho? Bom, na verdade, se nós olharmos aí, o FHC é o agente mais inteligente que foi colocado aqui no Brasil. Fernando Henrique Cardoso, ele falou, eu sou um discípulo direto de Antônio Gramsci, o cara mais perigoso, em conjunto com José Dirceu. Vejam que o José Dirceu, ele deu uma entrevista no UOL recentemente, no outro dia estava acontecendo exatamente aquilo que ele falou na entrevista. Eles nunca vão deixar de tentar fazer aquilo que eles estão fazendo há anos. Porque esses caras, eles demoraram 30, 40 anos para chegar ao poder. A presidência da República foi apenas a cereja do bolo. O esquema foi todinho montado. Entendeu? Então, claro que há a possibilidade de consumarem, sim. Eu não descarto isso, ainda mais quando nós temos uma pessoa como José Dirceu, entre outras que estão atuando, que são daquela velha esquerda antiga, mas que são verdadeiros estrategistas. Esses caras sabem o que fazer. Eu estou sempre falando pro pessoal, se vocês querem entender as estratégias da esquerda, as tentativas que a esquerda vai ainda tentar fazer, mesmo que forem repetidas, ouçam aquilo que está dizendo José Dirceu. Ele é um dos cabeças do esquema internacional, porque é uma pessoa que sabe o que está fazendo, é um agente treinado, foi treinado pela própria Rússia para fazer o que está fazendo, tá? E ele é um dos maiores cérebros disso aí. O Lula sabe o que fazer, o Lula é um cara da ação, ele não é um cérebro do esquema, nem poderia ser, né? Ele é só um cara da ação, o Lula sabe como agir, ele sabe como falar. Eles ficaram putos com a Dilma, porque a Dilma ela é uma guerrilheira, ela não é uma agente de inteligência. Ela é uma guerrilheira, o negócio dela é explodir os outros, é roubar banco. O negócio dela é isso. Ela não tem traquejo. Agora, José Dirceu tem. Ciro Gomes tem. E o Ciro Gomes também pode vir aí, viu, Camilo? Como essa tentativa aí que eles tentaram fazer, né? Vem também aí o PDT, Partido Membro do Foro de São Paulo, fechou acordo com o Partido Comunista Chinês, isso nos sites oficiais, tá para todo mundo ver, tá? Então, é verossímil, sim, que eles possam tentar fazer isso de novo, mas com caras novas, com pessoas novas e com estratégias remodeladas, né? Daniel, eu ia finalizar, só que você falou aí do fechamento da China, me veio aqui uma pergunta sobre São Paulo. Uhum. João Dória, ele tem negócios com a China, empresas em Wuhan, inclusive, e agora ele fechou para fazer as vacinas com a China, sendo que o Brasil já tinha fechado com Oxford para trazer a vacina para cá, com a faculdade de Oxford, a Universidade de Oxford do Reino Unido. Uhum. E só que João Dória quis ser o diferentinho e pegou a vacina da China, sendo que foi a China que criou o vírus, a China que disseminou esse vírus, que colocou o mundo de joelhos, causou aí uma recessão. Duas perguntas. Qual foi a real intenção da China? E segundo, por que João Dória está tentando privatizar São Paulo para a China e por que usar a vacina da China se os chineses continuam pegando? Hoje saiu na Cruzoé que 52 chineses hoje é domingo, dia 14, foram contaminados com o Covid. Se eles não estão dando conta nem do próprio povo, como é que eles querem testar uma vacina no Paulista? Veja, essa questão do coronavírus,
falei em janeiro com o querido professor Ricardo Augusto Felício. Não é uma questão puramente medicinal, para começo de conversa. Isso trata-se de uma questão geopolítica, tá? Tem a questão medicinal, o vírus é real, o vírus é um fato? Coronavírus é um fato. As pessoas pegam esse vírus, né, e há muitos debates de como ele age, de como realmente acontece. Eu tenho experiências empíricas de pessoas que pegaram o vírus e tiveram manifestações diferenciadas de sintomas. Isso é uma questão médica. Isso é um aspecto do fato, não o fato inteiro. O restante do fato é controle, domínio e expansão de poder, tá certo? O João Dória, há tempos, ele sinaliza que ele é um agente chinês. Ele é um agente que trabalha para o Partido Comunista Chinês. Ele tem ligações diretas com eles, tá? Então esse negócio aí, e como você falou em privatizações, isso eu quero jogar na cara do pessoalzinho que aplaudiu o João Dória do MBL, viu? Senhor Kim Kataguiri, senhor Renan Santos, os outros aí do MBL, que lá em 2016, 2017 falavam, não porque o João Dória é uma maravilha, João Dória representa o liberalismo econômico, João Dória é isso, João Dória é aquilo. Quando o João Dória começou a vender as coisas, né? A querer implantar ali taxações progressivas, impostos. Quando ele começou a fazer negociações com estatais chinesas, então isso não é privatização de coisíssima nenhuma, porque privatização o intuito dela é abertura de mercado. O que há de abertura de mercado numa privatização para uma estatal chinesa? Na verdade, você está estatizando o Brasil. Se nós olharmos aí a quantidade, a fatia que a China já comprou do Brasil, a participação da China no PIB brasileiro é uma coisa monumental. E o João Dória está ali para isso mesmo. Tá certo? O João Dória está ali para isso. Por isso que ele pegou o Instituto Butantan, que tem os seus podres, diversos podres. É só pesquisar para saber. E essas clínicas chinesas, que nós não sabemos da idoneidade, nós não sabemos nada, porque são braços, tentáculos do Partido Comunista Chinês, que, como você disse muito bem, é responsável pela disseminação desse vírus e é responsável por colocar o mundo de joelhos perante essa arma biológica, porque na verdade o Covid é uma arma biológica. Nada mais isso. Né? Tem então, boatos, tem muitos boatos de que... Oi? Nós, então, estamos na Terceira Guerra Mundial, que seria a guerra biológica? Olha, não seria exagero dizer que sim. Não seria exagero também pensarmos aqui que logo, logo daqui a uns meses possa aparecer o Covid 2.0. Não é besteira. Porque nós já vimos acontecer. Nós já vimos essas mudanças acontecerem. É o que eu estou dizendo. Hoje em dia, a guerra é psicológica, ela é virtual e ela é de inteligência. Hoje em dia, qualquer potestade internacional pode lançar um vírus no ar aí, meu, e acabar e causar uma hecatombe, como foi o caso do Covid. As pessoas falam, foi um caso de asepsia da China, porque por conta do comunismo, o chinês come de tudo quanto é porcaria que você imaginar. Tá, isso é verdade, porque por conta do comunismo, eles aprenderam a se virar, comer rato, comer morcego, comer isso, comer aquilo. O bicho chinês é complicado. É complicado. Não digo o chinês que acaba vindo para outros países, mas acaba trazendo os costumes deles, porque eles aprenderam assim. Os chineses não têm culpa de tudo também, né? O povo chinês não tem culpa, eles são vítimas, na verdade, dessa tirania. O povo chinês é vítima. O problema é o Partido Comunista Chinês. Tá certo? O problema é o Partido Comunista Chinês. Então, sim, o módulo de guerra hoje em dia mudou muito. E vejam que eles colocaram todas as nações de joelhos sem dar um tiro. Eles não deram um tiro. Fizeram nada. Né? Apenas espalharam o vírus. Né? Não, foram negligentes. Foram negligentes. E nós temos a tal Organização Mundial da Saúde, que no comando da OMS está o senhor Tedros Adhanom, que é do Partido Comunista da Etiópia. Isso tem que ser dito. É do Partido Comunista. Que implantou diversas medidas contraditórias. Cada hora fala uma coisa, para passar um pano nessa brutalidade chinesa. Então é para essas pessoas que o senhor João Dória trabalha.
Muito obrigada. Eu estou até meia perdida, assim, ó, com tanta informação. A gente fica tipo, meu, estamos tudo ferrado. Para falar outra palavra. O diagnóstico ele é meio complicado, né? Assim, se a gente for começar realmente como eu falei ontem na minha live lá, descer as camadas do poder, realmente é assustador. A gente fica realmente, parece que estamos perdidos. É realmente assustador fazer esse tipo de análise. Só que é necessário ser feita, a verdade precisa ser falada, né? A gente precisa falar para as pessoas o que está acontecendo de fato. E hoje o cenário do mundo, vai mudar muita coisa. Tá? A normalidade agora vai ser difícil. Daniel, então, para a gente finalizar, você gostaria de fazer as considerações finais? Fale do seu canal, do seu Twitter, alguma coisa que você não falou durante a entrevista, mas quer falar, o microfone é seu. Não, maravilha. Somente sobre esse assunto da geopolítica, só para eu finalizar aqui, né, sobre essas mudanças globais, coisa rápida, eu creio que o vírus chinês também nos mostrou a verdadeira importância do que nós entendíamos como a política clássica, né? Aquela que veio da Grécia, se misturou com Jerusalém e teve a síntese na Idade Média. Ou seja, a política que nasce no seio familiar. Né? Aristóteles já dizia, nós somos animais racionais, como também nós somos animais sociais e políticos. Né? A política entendia-se como a comunidade, a politeia, não é isso? E essa questão do vírus chinês nos mostrou que a concepção mundialista, a concepção de um governo global, ela é furada. Nos mostrou que a nossa força está dentro da nossa comunidade. Vejam que hoje, para você conseguir, por exemplo, comprar no supermercado e numa farmácia, num sacolão, tá mais fácil você utilizar o quê? O sacolão do bairro, o mercado do bairro, porque os centros estão fechados por conta dessa quarentena, que é muito questionável. Então, nós acabamos fortalecendo até mesmo os mercados mais descentralizados, os mercadinhos do bairro. Veja que coisa. Se nós começarmos a observar, nós veremos que as forças descentralizadas, elas ficaram mais sólidas ainda, porque é o nosso convívio concreto. Então, assim, não cabe desespero nesse sentido, se nós entendermos que as nossas verdadeiras relações, elas serão mantidas. Mas isso se nós tomarmos consciência, não ver de que as nossas relações uns com os outros se dão de cima para baixo, como falam os globalistas. Quer dizer, nós teremos uma elite iluminada que vai racionalizar o mundo. Não, é o contrário, vira o negócio. Né? Tem que virar o negócio, o eixo da coisa ali, que é realmente a política começando pelos seios das famílias, por uma família bem estruturada, por uma comunidade forte, e descentralizada. Isso que nós devemos entender também. E essa questão do coronavírus mostrou que é possível nós resgatarmos, sim, essa política clássica, que é o que está inscrito na nossa alma, na verdade, a política natural. Tá? Então, isso que eu queria deixar claro para o pessoal, porque às vezes pode assustar mesmo. As pessoas ficam assustadas, elas ficam desesperadas, elas não sabem o que fazer, elas não sabem no que se apegar, até porque nós estamos vivendo num mundo apóstata, nós estamos vivendo num mundo secular, onde a fé das pessoas, como dizia o filósofo alemão Eric Voegelin, a fé das pessoas é uma fé metastática. O que é a fé metastática? É a fé num Estado, é a fé numa ideologia, é a fé num regime político que vai trazer a paz terrena, a consumação no aqui e agora, dentro do tempo e do espaço. Quando na verdade não é isso. O nosso apego, nossos laços, eles são transcendentes. O conservador, a grosso modo, tem que ter essa consciência. Ele tem que ter aquele vislumbre com a eternidade, de que a nossa vida, as nossas relações, o nosso passado, é uma coisa que nós estamos vivendo a todo momento, nós estamos resgatando a tradição a todo momento. E é uma tradição que vem desde a eternidade, desde toda a eternidade, da fonte primeira, da causa primeira de todas as coisas, que é Deus. Então não adianta ter uma fé de que nós teremos uma paz terrena. Não, isso aqui é um vale de lágrimas, nós vamos batalhar pro resto da vida, não tem o que fazer. Isso aí é ponto pacífico. Jesus Cristo já nos deixou isso. Então, mas de todo mal, Deus extrai um bem. Então, se nós pensarmos que nos próximos anos, o Ocidente, né, todos os países ocidentais que foram formados pelo cristianismo, precisam sim, né, sentar-se à mesa, conversar ali uns com os outros na diplomacia, em todos os meios,
de revalidarem as suas políticas nacionais e a sua cultura nacional, a sua soberania nacional, dizendo mais modernamente, né? A sua soberania nacional. Os países são soberanos, os povos são soberanos e cada povo tem a sua cultura. Então esse multiculturalismo, após o advento do vírus chinês, mostrou-se ineficaz. Aquilo que George Soros promete, Rockefeller, Fundação Ford, etc., prometem, são mentiras deslavadas, tá bom? Então que isso fique bem claro e que as pessoas que estão nos assistindo possam ter um olhar mais detalhista para aquilo que é mais concreto na vida delas, que começa dentro do seu próprio lar, né? Aquela tal coisa, antes de querer mudar o mundo, arrume sua cama. Então é isso aí, gente. Muito obrigado pela oportunidade, Camila. Peço a vocês, então, que sigam-me nas minhas redes sociais. Acho que está até o meu Twitter aí na tela, né? Eu uso mais o Twitter. Inscreva-se lá no meu canal, Daniel Ferraz. Estou sempre fazendo lives por lá. É isso aí. Pessoal, as redes sociais do Daniel está aqui na caixa de informações, Facebook em cima, YouTube embaixo. Acompanhem o canal do Daniel, ele é o melhor analista político internacional que eu conheço, sempre recorro a ele. Eu acho que é a terceira ou a quarta vez que eu gravo com o Daniel quando o assunto é muito delicado. Então, é uma pessoa que tem uma opinião certa, não é achismo, e que geralmente acerta no alvo. Daniel, muito obrigada mais uma vez por aceitar falar comigo. Eu que agradeço a generosidade, o espaço aí. Forte abraço, fiquem com Deus, gente. Beijo, pessoal. Fiquem com Deus, que Jesus os abençoe imensamente e até amanhã.